Boa noite, graça e paz, igreja. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes até 12 anos, pode se dirigir para a sala apropriada para o culto infantil. Irmão, feche seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Aquiete a sua alma na presença de Deus agora, como fazia o salmista Davi. Peça ao Espírito do Senhor que a sua alma esteja aquietada e em silêncio agora. E peça ao Senhor que fale com você através dessa palavra. Peça ao Senhor que Ele te dê algo novo hoje, que console o seu coração, que estimule a sua vida cristã, traga respostas para a sua vida. Senhor, nós te pedimos agora que o nosso coração seja aquietado na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Senhor, eu te peço que o Senhor use a minha vida, não para a minha glória, não para a minha honra, não porque eu tenho mérito, Senhor, mas que o Senhor fale através da minha vida, fale através da minha boca nesse dia, Senhor, e que possamos sair daqui edificados com essa palavra que o Senhor tem para nós. Senhor, tire todo o bloqueio, toda barreira na mente, ó Deus, liberta agora, livra a nossa mente de qualquer prisão, de qualquer cadeia, que possamos estar ávidos pela Tua palavra e que o nosso espírito, o nosso coração, seja um terreno fértil para ser plantado nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, há um tempo atrás, talvez alguns meses, alguém podia diminuir para 75, acho que a gente não vamos passar calor com 75 não. É porque é muito, atrapalha um pouco o barulho. Há um tempo atrás eu comecei a perguntar para Deus algumas coisas, principalmente por que tão pouco tempo de ministério, eu já via tantas pessoas abandonando a fé, saindo da igreja, com tanto tempo de ministério, vendo pessoas entrando na igreja, empolgados, com fogo, com ardor no coração, e com pouco tempo depois, ou algum tempo depois, continuavam na igreja, mas sem o mesmo fogo, sem a mesma unção, sem o mesmo desejo, sem a mesma força para caminhar. E perguntava também para Deus, por que algumas pessoas parecem entrar na igreja e continuar empolgadas, e participarem de tudo, e estarem presentes sempre, estarem disponíveis sempre, mas conhecendo um pouco mais de perto as pessoas, a gente perceber que apesar disso, a caminhada, desde que ela entrou na igreja, parece não ter mudado a vida da pessoa. Aquilo que importa
As coisas antigas não haviam saído. E Deus começou a me responder. Ele me deu 4 palavras. Uma palavra por vez. Foi assim, irmãos, exatamente assim. Me deu uma palavra, passava algumas semanas, eu pensava, meditava naquela palavra. Às vezes compartilhava com algum irmão, compartilhava com o pastor Stanley. Algumas semanas depois vinha uma outra palavra, um outro conceito, e aquilo Deus foi trabalhando no meu espírito. Algum tempo depois se passava, talvez um mês, uma outra palavra vinha. Uma delas até preguei sobre isso um domingo à noite. E por fim a 4ª palavra. E eu meditei por um tempo, e sei que Deus ainda vai trazer coisas novas a respeito disso na minha vida. Mas eu resolvi, nessa oportunidade agora, falar sobre isso. E o tema então dessa palavra é o que está escrito ali: fundamentos da vida cristã. Repete isso: fundamentos da vida cristã. Deus me falou que às vezes nos falta um desses fundamentos, ou mais de um desses fundamentos. Quem está entendendo isso, irmãos? Esses fundamentos são como que passos numa caminhada cristã que não podem faltar. São passos importantes, são conceitos importantes. E que se faltar um deles que seja, um que sequer, em algum tempo, em algum momento, a nossa caminhada pode ser interrompida e pode ser até, ou pelo menos, estragada, diminuída. E a primeira palavra que Deus me deu foi convicção. Repete essa palavra, repete: convicção. Mais uma vez, convicção. Deus me falou que tudo começa na convicção. É claro, alguns já estão dizendo, ele vai falar sobre fé. Sim, eu vou falar sobre fé. Tudo na vida cristã começa com fé. Mas às vezes fé para nós é algo meio abstrato, algo que nós não conhecemos. Então Deus não me deu a palavra fé, Ele me deu a palavra convicção, para que a gente entenda no sentido prático o que é essa fé que pode nos sustentar. O que é convicção, irmãos? Convicção é certeza. Amém? Convicção é certeza absoluta. Quem está convicto de alguma coisa, ele não vai ser demovido, ele não vai sair daquela convicção, daquele pensamento com facilidade. E às vezes é mais fácil a gente entender convicção pensando no contrário do que é convicção. O contrário de convicção é dúvida. O contrário de convicção é dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, a parte B, lá diz o seguinte, que o homem que duvida, o homem que tem dúvida, a pessoa que tem dúvida no seu coração, é como a onda do mar. Quem conhece esse texto? A onda do mar, como que ela é? Ela vai, vem, vai, vem. Alguém já viu uma onda parar? Ela sempre está indo e vindo, ele está sempre nessa oscilação. Então ele diz, quem duvida é igual a onda. Uma hora está lá na frente, outra está em Deus, está alegre, outra hora está lá atrás, arrasado e perdido. Depois volta de novo, depois vem para trás de novo. Na verdade não são fases, é porque na verdade essa pessoa nunca teve convicção. Ela nunca teve uma convicção suficiente para se firmar na caminhada cristã. Quem está entendendo isso? E aí o texto, o versículo continua dizendo, não suponha tal pessoa, tal homem, que vai alcançar alguma coisa do Senhor, de Deus. Então a dúvida, a falta de convicção, ela nos faz, em algum momento, perder a bênção do Senhor, ou perder o rumo das coisas. O problema maior, talvez, da vida cristã, é que a nossa convicção é uma convicção espiritual, baseada em coisas espirituais. Se eu digo para você que eu estou aqui na frente, pregando, você com seus olhos vai olhar para mim e vai ter convicção que eu estou aqui. Ou alguém tem dúvida que eu estou aqui? Alguém tem dúvida? Se você
perceber que tem uma cadeira debaixo de você, sente a cadeira, vê a cadeira, então você tem convicção que pode ficar tranquila, porque tem uma cadeira te sustentando para que você continue sentado. É verdade? Alguém tem dúvida de que tem uma cadeira debaixo de você? Essa é uma convicção fácil, porque é baseada em fatos visíveis, fatos reais. E a convicção da vida espiritual, a convicção em Deus, a fé, como diz em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisa que se espera, e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é uma coisa muito louca, irmãos. Na verdade, nós estamos crendo em alguma coisa que não estamos vendo e alguma coisa que nós esperamos, porque não está aqui ainda. Mas quando nós entramos na caminhada cristã e a palavra nos é apresentada, a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra, nós nos ligamos àquela palavra, nos alegramos com ela, começamos a achar interessante, começamos a participar da igreja e começamos a ser abençoados pelo Senhor, mas nós demoramos um certo tempo para entender que as coisas, a convicção que nós temos é em coisas no porvir, na eternidade, coisas que vêm após a morte. Ah, pastor, mas Deus pode nos abençoar aqui hoje, nós podemos ser vitoriosos aqui nessa terra, é verdade ou não? Mas um crente temente ao Senhor e reto no seu caminho, ele pode não encontrar vitória nessa terra? Pode ou não pode? Pode, irmãos. A galeria da fé de Hebreus 11 fala de muitos irmãos que morreram crendo, morreram firmes, mas que não receberam nessa terra aquilo que estavam esperando. Essa verdade, esse fato, é o que mais nos tira o chão, porque nós demoramos um pouco para entender isso, e quando nós percebemos que vivendo aqui, e às vezes não sendo vitoriosos como nós queríamos ser, então parece que a caminhada cristã não é tão boa assim. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós só teremos a verdadeira convicção que nos firma na fé, que nos leva até a salvação, o dia que nós entendermos que os nossos olhos estão na eternidade. É fácil falar de prosperidade, de bênçãos materiais, mas nós estamos vendo agora irmãos nossos, crentes no Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, que passam fome todos os dias. Nós temos irmãos na Coreia, em outras partes do mundo árabe, sendo mortos. Talvez nesse instante agora um deles está sendo morto. Eu vi um vídeo do pastor Silas Malafaia. Quem viu esse vídeo? Eu arrependi de ter visto, para mostrar o que é o Estado Islâmico. Ele mostrou o que o Estado Islâmico tem feito com os cristãos. Então ali a gente vê cristãos sendo mortos como se fosse um animal, em série. Nós vemos crianças sendo mortas. Nós vemos adolescentes sendo mortos de maneira brutal. Por quê? Porque são cristãos. Quem está entendendo, irmãos? Demora a cair a ficha. Não é uma palavra dura. Pode abrir o sorriso. É uma palavra de ensino. Como nós sabemos que nós temos essa convicção que nos assegura na caminhada cristã? Duas coisas eu separei para isso. A primeira delas, quando nós desistimos de outros caminhos. Repete isso. Quando eu desisto dos outros caminhos, eu estou convicto no caminho do Senhor. Irmãos, eu precisei por um tempo vagar no mundo, aproveitar as coisas do mundo,
nasci na igreja, me afastar, fugir da presença do Senhor. E esses dias eu estava dizendo que fui preservado de muitas coisas e de muitas consequências de pecado, ou até de coisas piores. Não porque eu tinha fé, porque eu não tinha. A um certo momento da minha vida, eu busquei dentro de mim fé e eu não encontrei. E eu estou dizendo de fé profunda, estou dizendo que eu não mais acreditava que Deus pudesse existir. Não sei se minha mãe sabe disso. Eu, por um tempo, eu morava em Brasília, eu acordei um dia e eu me entristeci, de verdade, porque eu não consegui crer que Deus existia. E eu fui sustentado, irmãos, porque eu tinha uma mãe que orava por mim. Fica de pé, mamãe. Fica de pé. Fazer uma homenagem para ela. Fica de pé, mamãe. Dia 20 de novembro é aniversário dela. Eu queria uma salva de palmas para minha mãe. Irmãos, e por um tempo eu achava que por ser racional eu conseguiria levar a minha vida sem cair em muitos buracos, sem cair em muitos precipícios, porque eu era um cara que, sabe, sacava das coisas, entendeu, Iesa? Eu não era emocional demais, eu segurava a onda, eu aguentava a barra, falei, não vou cair não, eu vou bem, eu vou me levar bem. Até que em um certo momento eu me vi preso a certas situações e eu entendi aonde eu estava, muito longe de Deus. E então eu voltei para Deus. Isso tem pouco tempo, irmão, tem poucos anos que eu voltei para Deus de verdade. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque sempre que eu me desanimo da caminhada cristã, sempre que algum desespero vem, sempre que um escândalo vem, sempre que vem um desânimo, sempre que vem, esses dias uma irmã dessa igreja usou essa palavra, decepção com Deus. Eu olho para onde eu vim, eu olho do caminho onde eu andava, e falo assim, lá não tem nada para mim. Eu quero voltar, mas voltar para onde? Eu quero retroceder, mas retroceder para onde? Eu não quero mais caminhar nesse caminho, mas então para onde eu vou? João 6, 68, tem uma das coisas mais lindas que eu já vi na Escritura. Jesus, ele de vez em quando, irmãos, ele fazia questão disso. Jesus de vez em quando, ele usava a parte do tomai sobre vós o meu jugo. Ele começava, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aí começava a vir, e juntava a multidão. Aí depois ele falava, tomai sobre vós o meu jugo, as minhas condições, porque para andar comigo tem condições. Aí o povo vazava, os discípulos sumiam. Nessa passagem de João 6 é uma dessas, que a multidão se esvaiu por causa das palavras de Jesus. Aí Jesus olha para os próprios discípulos, para os apóstolos, e fala assim, vocês também não querem ir? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, para onde? Para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmão, se você não chegou a esse ponto da sua caminhada cristã, você precisa chegar, precisa edificar a sua fé, e entender que para trás, que no outro caminho, que da onde você veio, não tem nada mais para você, porque aquilo não serve, não vai te levar a lugar nenhum, não é bom. Por mais difícil que seja a vida cristã, e é difícil, porque por vezes você vai se decepcionar com Deus, porque você não passou pelo segundo ponto que eu quero dizer.
O segundo ponto é ser desarraigado dessa terra. Fala assim, desarraigar da terra. Lá em Gálatas fala isso, que Jesus veio, quem quiser olhar, Gálatas 1:4, lá fala que Jesus veio para nos desarraigar dessa terra, nos tirar as raízes nossas dessa terra. Quem está entendendo isso, irmãos? E o que é tirar as raízes da terra? É parar de olhar para a terra, é parar de esperar coisas dessa terra. Irmãos, cada dia que eu vivo, eu percebo que essa terra não tem nada para mim de bom. Irmãos, eu tenho vivido uma fase muito boa com crianças novas, crianças estão numa fase muito boa, que a gente ri o tempo inteiro, a gente ama eles a cada dia que passa. Hoje de manhã, o Estevão, que tem 1 ano e meio, nem 1 ano e meio ainda, ele falou 10 minutos no telefone comigo, irmão. Ele está em Goiânia, ele não está aqui. Que fase, irmãos, que coisa boa que eu estou vivendo nesse mundo. Meu casamento vai bem. Mas, irmão, se depender de mim, eu queria ir embora hoje. Eu não quero deixar os meus filhos e peço a Deus que não os deixe. Eu não quero deixar meus filhos, irmãos, não se assustem. Eu não estou deprimido. É porque eu estou cansado, irmãos, de tanta decepção com esse mundo, com as pessoas, com tudo de ruim que acontece nele, com a violência. E às vezes nós ainda ficamos presos, arraigados a esse mundo, que a Bíblia chama de mundo perverso, mundo maldoso. Quem está entendendo isso, irmãos? Olha para o seu irmão e fala para ele, esse mundo não tem nada para você. Nós precisamos nos decepcionar com esse mundo. Mas decepcionar tanto, irmãos, tanto, de querer ir embora para a eternidade. Se os da minha casa estivessem todos preparados hoje, eu, minha mulher e os meus filhos, e o Senhor nos quisesse levar todos de uma vez, irmão, do fundo do meu coração, eu queria, hoje, nós precisamos ser desarraigados desse mundo. Esse mundo não tem nada para nós, irmãos. E é essa convicção que nos leva pelo caminho do Senhor. Paulo diz que se a nossa esperança, nós cristãos, se restringe a essa terra, então nós seremos os mais infelizes dos homens, porque a nossa caminhada não é fácil. Irmãos, o Brasil ainda está fácil para caminhar aqui, mas eu não sei, eu sinceramente fico dividido se a igreja brasileira vai passar por uma tribulação, por uma perseguição política, ou se a igreja do Brasil vai direto para a apostasia, para o esfriamento. Eu tenho essa dúvida. Eu tenho essa dúvida, irmãos. Mas talvez daqui a alguns poucos anos seja muito difícil ser cristão nessa terra. Tem muitos indícios nesse sentido, irmãos. O que nós podemos fazer? Tirar os nossos olhos dessa terra e colocar a nossa convicção no porvir. Eu nunca esqueço um casal de missionários, e eles foram apanhados, o homem foi apanhado, e numa terra dessas que persegue cristãos, e ele estava por ser morto na frente da esposa. E na hora de executarem ele, fala assim: você negar Jesus, você não vai ser morto. E a esposa gritou: não negue a Jesus.
Nós precisamos ter essa convicção. Amém? Próxima coisa que Deus me falou. Decisão. Parece a mesma coisa, mas não é. Muitos de nós já temos uma convicção de que o caminho do Senhor é bom, Ele é agradável, Ele é perfeito. E nós temos isso dentro de nós e sabemos que Ele é bom. Mas nós ficamos adiando a decisão de entrar por esse caminho de cabeça. Quem está entendendo isso? Os jovens então têm um problema grande com isso. Não, eu quero aproveitar um pouquinho mais dessa terra. E parece que não dá para entrar de cabeça agora. Eu quero aproveitar os dois lados. Parece que o arrebatamento ainda está um pouco longe. Quando nós pensamos se nós estamos preparados para subir, nós lembramos só do arrebatamento. Irmão, você pode morrer hoje na porta da igreja. Você sabia disso? Então, você tem que decidir por Jesus, encaminhar com Ele, sem volta. Quando eu tive a convicção de Deus que esse era o caminho, eu tomei uma decisão, eu não volto mais, eu vou continuar nesse caminho. Aconteça o que acontecer, que venham decepções, até com Deus, porque às vezes nós nos decepcionamos com Deus, irmãos. Nós nos decepcionamos com a igreja. Mas o meu foco, o meu alvo não é nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, estamos de passagem. A nossa pátria, a nossa cidadania é do céu. Então nós precisamos entrar de cabeça nesse caminho que leve ao céu. Seja eu vitorioso nessa terra, seja eu um perdido, alguém que não teve vitória aos olhos dos homens, um derrotado aos olhos dos homens, mas que eu termine a minha carreira e seja aprovado por Deus. E isso depende de decisão, irmãos. Decisão firme, como a Bíblia fala sobre Daniel. Daniel decidiu firmemente, Daniel 1:8, a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eles estavam numa terra estranha. O pastor Stanley pregou sobre isso. Daniel estava arriscando, irmãos, a ter uma dieta muito pobre. E depois de algum tempo, ele estaria em desvantagem em relação aos outros. E os privilégios, as oportunidades, os cargos que os outros podiam pegar no lugar dele, poderiam fazer que Daniel fosse subjugado a um plano terciário. Quem está entendendo isso? Talvez Daniel estava arriscando a própria vida dele naquele lugar, tomando essa atitude. Mas a Bíblia diz que ele decidiu firmemente por aquele caminho e não abriu mão daquele caminho. Nós precisamos de firmes decisões com o Senhor. Quem quer isso? Decida-se pelo Senhor hoje. Abra a sua Bíblia em Lucas 14. Senão a gente nem abre a Bíblia, né? Lucas 14, a partir do versículo 27. Lucas 14, 27. Estou ficando cego, irmãos. Eu vou usar o óculos que o Fábio desaprovou. E tem duas coisas, viram? A minha mulher falou que era fashion, né? Lá no hospital quase me mataram, mas... Eu falei para ela, o pessoal lá está pegando meu pé. Ela falou assim, eles não sabem o que é fashion. Eu acreditei nela, não ri de mim não. Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000.
Irmãos, aqui Jesus, Ele está nos levando os discípulos a tomar uma decisão calculada. Jesus não é daquele molde de evangelista que promete muita coisa. Esses dias na aula eu falei sobre isso, né? O evangelista é um vendedor, então ele vende o caminho de Jesus e depois é que você vai conhecer o caminho. Jesus não, ele fala para os discípulos, olha, se vocês querem me seguir, tem um preço a pagar, tem uma cruz, tem uma morte pessoal. E ele dá esses dois exemplos, alguém que vai construir, fazer uma edificação, uma casa, uma torre, ele não calcula primeiro se ele consegue terminar com o dinheiro que tem? Nessivaldo é bom de dinheiro, não é assim, Nessivaldo? Calcula, põe no lápis, né? Põe no papel. Ou o rei que vai sair em guerra, ele não presta atenção no tamanho do exército dele, no tamanho do exército do inimigo, antes de ver se não vai à guerra ou não. O que Jesus está querendo dizer? Olha, tem uma porta que leva à salvação, só que ela é estreita. E depois que se passa por ela, tem um caminho que leva à salvação, mas ele é estreito e ele tem espinhos. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus fala, olha, o caminho não é fácil, mas ele conduz à salvação. E o caminho que parece ser mais fácil, ele leva para a perdição eterna. Saibam vocês que esse caminho, ele tem pedras, tem espinhos, tem decepções. Até com Deus. Acho que o Espírito falou para eu ficar repetindo isso hoje. Tem pessoas aqui decepcionadas com Deus. Mas esse caminho leva à salvação. E aí, o que você quer? Jesus, o Espírito Santo, Ele sempre nos abriu a escolha, sempre nos deu livre-arbítrio. Mas se nós escolhemos entrar, tem que ser um caminho sem volta. Porque se depois nós resolvermos retroceder, aí o inimigo vai cair em cima de nós, como no caso daquele que construiu a torre e não tinha dinheiro para terminar. Quem está entendendo isso? Eu não quero te desanimar, irmãos, eu quero te animar. Porque quando você passar por momentos difíceis, você vai lembrar que eu falei que vão ter momentos difíceis. A vida com Deus, ela nos traz paz acima das circunstâncias. Mas tem momentos de desespero. Tem momentos difíceis e Paulo falava sobre isso. Mas esse caminho leva à salvação. E os caminhos, todos os outros caminhos desse mundo, irmãos, eles levam para o inferno. Se tem uma coisa que crente tem que ter medo, não é do diabo, não é de doença, nem de tribulação. Crente tem que ter medo do inferno. E nós perdemos o medo do inferno. Você sabia disso? Isso não podia acontecer nunca, irmãos. Nós como cristãos, nós temos que ter medo de errar o caminho e de parar no inferno. Pois Paulo tinha esse medo. Paulo, no final da sua carreira, fala assim, olha, depois de eu ter pregado a tantos e ter feito tudo que eu fiz, eu mesmo esmurro o meu corpo, eu reduzo a minha carne à escravidão, porque depois de tudo que eu fiz, eu ainda posso ser desaprovado. Ele tinha medo. Amém? Decisão. Terceira coisa que Deus me falou. Objetivos. Se eu perguntar aqui qual que é o seu objetivo na vida cristã, todo mundo vai falar assim, a salvação, o céu. Né? Alguns talvez vão dizer, não, eu quero uma casa nova e um carro novo. Amém? Mas o objetivo final da vida cristã é a salvação. Amém? Mas a Bíblia nos mostra, olha o que fala em Filipenses 2:12. Desenvolvam a salvação de vocês. Coloque a salvação em ação. A salvação não é algo que cai no seu colo. É algo que Deus está te dando, desde que você continue andando num caminho de salvação. Quem está entendendo isso? Há um caminho de salvação. Ela não é estática. Ela é dinâmica. A salvação se conquista dia após dia, pelos méritos de Jesus, pela força do Espírito Santo, mas é dia após dia.
Mas, irmãos, nós precisamos ter objetivos mais claros na nossa vida. Porque dizer que simplesmente a salvação tem nos levado a muitos enganos na vida cristã. Tem pessoas que, por achar que estão participando de todos os cultos, participando de todos os ministérios, que estão vivendo a vida comum da igreja, que estão caminhando para a salvação, mas às vezes tem coisas na vida dessas pessoas que precisam ser arrancadas, que precisam ser retiradas. Como Pedro fala lá na segunda carta que ele escreve, quem não está no caminho de restauração do caráter, em outras palavras, se esquece dos pecados de antigamente e não os purifica. Mas aqueles que estão nesse caminho de restauração do caráter, eles estão caminhando para a salvação, porque é assim que se entra pelo céu. Eu não vou ler para não estender. Tá? 2 Pedro, capítulo 1, até o versículo 11. Depois você lê na sua casa. Deus espera de um crente os frutos em duas áreas. Repete comigo, duas áreas. Aí ele fala assim, qual? Desculpa, quais? Primeira área, frutos de caráter. Mateus 25. Mateus 7, 21 a 23. Fala que naquele dia em que nos encontraremos com Jesus, Ele vai olhar se nós temos o caráter de Jesus ou não, se nós fazemos a vontade de Deus. Aí vai dizer de pessoas que foram muito usadas, que tinham ministérios grandes, que realizavam milagres, curas, mas que não tinham caráter, não tinha vida interior. E eles então foram reprovados. Deus espera de nós, primeiro, frutos de caráter. Quais são os seus objetivos nessa área? O ano passado nós falamos 3 ou 4 meses sobre caráter cristão. Quais são os seus antigos pecados? Quais são aqueles que você trouxe do mundo e que estão aí com você ainda? Em que área você ainda não mudou? Aonde o diabo tem entrado na sua vida, tem porta aberta? Quem está entendendo, irmãos? Paulo fala lá deixa eu conferir o texto, 1 Coríntios, capítulo 9, 26. 1 Coríntios 9, 26. Ele fala assim, eu não luto como quem dá murro no ar, como quem dá murro por aí. Eu tenho alvo. Nós precisamos ter alvos. Vamos abrir esse texto. Nós precisamos ter alvos na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 9. Alvos interiores, alvos pessoais, alvos de restauração de vida. Nós precisamos ter, irmãos, porque isso vai ser cobrado de nós. E como vai ser cobrado? 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não corro sem alvo, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele está dizendo aqui, eu tenho alvos, e o principal alvo é a minha própria vida. Eu preciso cuidar da minha vida interior. Eu preciso estar tendo uma restauração do meu caráter. Eu preciso ser mudado. Irmãos, crentes que estão há 10 anos na igreja e continuam tendo as mesmas dificuldades. Dificuldade de relacionamento, dificuldade com perdão, dificuldade com falta de amor, dificuldade com o julgamento do próximo. Irmãos, nós precisamos ter alvo. Quais são os seus alvos interiores? Em que você precisa ser mudado? Como você vai fazer para mudar isso? Como você tem edificado a sua fé para mudar aquilo que precisa ser transformado na sua vida?
Quantas vezes você já jejuou por causa de um pecado que não sai da sua vida? Quantas vezes você já buscou na palavra textos que edificam a sua vida naquelas áreas que você tem sido derrotado? Os alvos estão dentro de você, irmãos. As armas têm que ser apontadas para você mesmo, para que você seja restaurado no seu interior. Quem entendeu isso? O segundo fruto que vai ser cobrado da sua vida, frutos ministeriais. Agora a maioria vai dizer assim, isso não é comigo, ministério é para pastor. Isso é engano do diabo. Nós estivemos estudando aqui na EDL e nós entendemos que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós que recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E todo membro de um corpo tem função. Todos precisam ser trabalhados. E Mateus 24, na parábola dos talentos, é bastante taxativo em relação a isso. Nós seremos cobrados com os talentos, com os dons que nós recebemos do Senhor. E se nós não desenvolvermos esses dons, se nós enterrarmos esses dons, e não fizermos eles frutificarem, nós seremos duramente cobrados pelo Senhor. Na parábola dos talentos, lá diz que o Senhor mandou arrancar tudo que aquele servo, que não tinha desenvolvido o seu talento, tinha, inclusive a salvação. Porque manda arremessar aquele servo nas trevas, no inferno. Quem está entendendo isso, irmãos? 2 alvos interiores, alvos de caráter e alvo ministerial. Desenvolver o dom que Deus te deu, que o Espírito te deu, para servir a igreja do Senhor. Amém? Não corra sem alvos. Não tente caminhar sem alvos. Dizer que você está indo para a salvação é muito pouco. Amém, irmãos? E a quarta palavra que Deus me falou: princípios. Tem pessoas que estão fazendo talvez tudo aquilo que foi dito até agora, mas tem pecado em princípios. Irmãos, se nós pegarmos a vida de Saul, o rei Saul, do qual nós falamos tão mal, às vezes nós percebemos que Saul era muito melhor do que a maioria dos crentes que tem na igreja hoje. Saul era um homem dedicado, ele unificou o povo de Deus, ele era corajoso, ele era destemido, ele sabia o que tinha que fazer e fazia, ele foi vitorioso na vida dele. Ele buscou fazer a vontade de Deus em quase tudo, irmãos. Deus falou assim: vai lá e destrói aquele exército, destrói aquele povo. Ele foi lá e destruiu. Ele falou assim: mas destrói tudo. Ele destruiu quase tudo. Ele deixou alguns bois e falou assim: é para sacrificar para o Senhor. Quem está entendendo isso, irmãos? Como julgar um homem desse? Ele parece que foi muito bem até, não foi, Rodrigo? E nós acusamos Saul violentamente. Talvez ele seja melhor do que eu e você. Mas Saul foi reprovado por causa de pequenos princípios. Pequenos princípios. Outro exemplo negativo na palavra que eu não esqueço nunca, irmãos. Como Deus me fala na vida de Sansão. Sansão, irmãos. Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu falei sobre Sansão. E Sansão era o X-Men do Antigo Testamento. Ele era o Wolverine do Antigo Testamento. Extremamente forte. Ele carregava coisas absurdas. Ele destruía um exército inteiro com uma queixada de burro na mão. É coisa de super-herói, não é, Henrique? Deus chamou a família de Sansão, começou a preparar os pais de Sansão que eram consagrados a Deus, deu o caminho que Sansão devia seguir, os princípios por onde ele devia andar. Ele nasceu desde bebê, ele conhecia esses princípios. E a unção que estava para vir por Sansão veio, e ele se tornou um homem forte, vitorioso, que destruiu muitas pessoas daquele exército dos filisteus, que fez um estrago na tenda do inimigo, em algumas áreas.
Mas Sansão nunca andou em princípios. Não pode se aproximar da vinha, ele entrava no meio da vinha. Não pode tocar em animal morto, ele tocava em animal morto. Ninguém do povo de Deus podia tomar como esposa alguém que não fosse do povo de Deus. Ele tomava 1, 2 vezes. Que homem difícil, irmãos. Que caráter duro. Que homem sem princípios, irmãos. E muitos homens que nós chamamos de homens de Deus não têm caráter e não têm princípios. E Sansão teve um ministério curto, um ministério vergonhoso. Ele morreu precocemente, porque ele não seguia princípios. Quem está entendendo isso? Muitos de nós, irmãos, somos bem intencionados. Queremos fazer muita coisa para Deus. Somos homens e mulheres de oração. Mas às vezes não conseguimos entender o princípio da autoridade e submissão. Como Saul não entendeu. Às vezes nós não entendemos os princípios de relacionamento na Bíblia. O amor, a humildade e a mansidão. E trabalhamos na igreja, fazendo coisas enormes para Deus, grandes ministérios, aparentemente bem-sucedidos, mas arrebentando as pessoas que estão ao nosso lado. Quem está entendendo isso? Visão sem princípio. O princípio do perdão. Se você não perdoar o seu irmão do lado, Deus não vai te perdoar, simples assim. E tem irmãos que vivem 1, 2, 3, 5, 10 anos com mágoa no coração, com dificuldade de liberar perdão. E o pior, às vezes não tem feito nada em relação a isso, às vezes até cultivam aquela mágoa, aquela amargura dentro de si, porque aquilo é bom, acha que aquilo é bom. Tem irmãos que estão indo longe em Deus, querendo ir longe em Deus, mas ainda não obedecem os princípios básicos como do dízimo e das ofertas. Quem está entendendo isso, irmãos? Não adianta caminhar só. Deus quer ver como você caminha, como você está caminhando. E o caminho tem que ser um caminho de integridade. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Isso foi repetido por Jesus no Sermão do Monte, isso foi repetido por Pedro. Sede santos como o Senhor Deus é santo. É o princípio da integridade. Não adianta sermos bem intencionados, querer fazer coisas grandes do Senhor e falhar em princípios e continuar falhando nos mesmos princípios. Em algum ponto da nossa caminhada, ou nós vamos cair, ou nós vamos estagnar a caminhada. Nós vamos ficar parados, talvez no meio da tribulação que não acaba nunca, talvez num deserto que não acaba nunca, porque Deus está esperando que na nossa vida alguns princípios sejam recuperados, para que nós possamos seguir a caminhada. Quem está entendendo isso? Amém? Os passos da vida cristã: convicção, decisão, objetivos claros, pessoais e princípios. Amém? Vamos ficar de pé?